Vem comigo que hoje vamos falar sobre sotaque. Um assunto que está em alta aqui na plataforma, com muitos influencers falando sobre. Me senti também estimulada a falar sobre e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Mas eu quero começar falando que, caso você pense que não tem sotaque, lê do engano. Todos nós temos um sotaque. Ainda mais aqui no Brasil, onde cada estado ou região tem suas próprias formas de falar. Let's go. A língua portuguesa. Eu comecei a pensar mais sobre isso quando eu estava na universidade. E no primeiro semestre eu tive uma disciplina chamada Língua Portuguesa, Poder e Diversidade Cultural. Aí foi um start para eu começar a pensar sobre algumas questões sobre o sotaque e o modo como eu e meus colegas falavam. Lembrando que quando a gente fala de sotaque, a gente está falando de uma forma de falar, de uma melodia, de uma prosódia, de uma forma de embocadura. Mas lembrando que a questão do sotaque é uma questão de uma conversa informal, o português, a nossa língua que a gente usa no cotidiano, no dia a dia. Até porque a língua portuguesa ela tem normas e também tem regras, e um acordo ortográfico para todos os países que falam a língua portuguesa. Quem se interessar mais por isso, no finalzinho desse vídeo eu vou deixar para vocês 2 recomendações de leituras. Agora fica aqui para eu contar um pouquinho das minhas curiosidades, já aproveita, clica aqui no maisinho para você seguir meu perfil. Chega mais! A língua portuguesa hoje falada aqui no Brasil, no passado foi uma questão de lutas por uma identidade própria a partir das nossas heranças culturais. Aqui no nosso país, a língua portuguesa recebeu uma herança cultural muito forte de línguas originárias dos povos indígenas, das línguas de matrizes africanas e também de imigrantes que vieram para o país. A exemplo dos árabes, eslavos e também da comunidade asiática. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem um sotaque bem carregado na acentuação, até por sua aproximação do francês e também do português de Portugal. Mas bem detalhado entre o português do Brasil, e existe uma diferenciação, inclusive, entre o português carioca e o português fluminense, por exemplo. E o caso de Pernambuco, então, que criou um próprio sotaque para se diferenciar do português colonizador. Já a Bahia, por exemplo, com sua herança de matriz africana, tem seu próprio modo de falar. E São Paulo, que tem muita influência caipira e também italiana. Caipira, assim como também o Centro-Oeste, por exemplo. Já a região sul, o português tem o esmero dos germânicos. E, por exemplo, no Paraná, tem também a relação intercultural entre o inglês britânico e também línguas eslavas, por exemplo, do russo e do ucraniano. Agora, curiosidades práticas. Quando a gente se muda de um lugar para o outro, é claro que o nosso sotaque também tem uma tendência de mudar, porque é como se a gente também começasse a usufruir do regionalismo local e fazer parte daquela comunidade. Mas existe um ditado que diz que quando a pessoa fica mais nervosa, realmente foge ali aquele sotaque que ela está inserida e aparece, floresce o sotaque, aquele que ela começou a aprender na sua tenra infância. Agora essa mudança também é perceptível não apenas quando você se muda de um lugar para o outro. Apenas uma viagem de, por exemplo, 10 dias para o interior de alguma cidade, você já começa a pegar algumas formas de falar como aquela comunidade ali está falando. Agora eu tenho um exemplo próprio que eu passei. Quando eu me mudei de São Paulo para Bahia e eu entrei na universidade, no primeiro semestre, eu sofri um princípio de preconceito linguístico. Meus colegas da própria turma me questionaram por que eu falava desse jeito e por que eu fazia algumas entonações que eram erradas na língua portuguesa. Eu, de início, me senti um pouco provocado e eu acho que a reação deles foi uma forma de autodefesa. Até porque o meu estado de origem, São Paulo, muitas pessoas pensam que não tem sotaque. Mas é o que eu falei no começo desse vídeo, todos nós temos um sotaque. E principalmente quando a gente se destaca do lugar do nosso habitat, do nosso bairro, do nosso estado, e em contato com outras pessoas, sejam estrangeiros em outro país, ou com próprios brasileiros em outros estados, a gente percebe a diferença dos sotaques. Então eu sofri um pouco isso, mas a gente conseguiu contornar. Os mesmos colegas que me questionaram um pouquinho da minha forma de falar, porque eu era o diferente ali da turma, se tornaram meus melhores colegas durante todo o trajeto universitário. O preconceito linguístico existe quando a gente menospreza a forma de falar ou o sotaque do outro. Até porque existe sim uma certa economia da língua que preserva as nossas identidades. Então, de acordo com as regiões, sempre vai ter cada uma as suas particularidades que dizem respeito à sua história.
Mas tem uma coisa que eu sempre falo pra vocês: toda rotina causa estrago e todo estrago merece um conserto. E por isso que é bom se abrir sempre ao novo. Ainda mais na língua, que a língua, por mais que ela seja muito tradicional, ela é sempre mutável, porque ela está sempre se aprimorando. Lidar com essa questão foi muito mais fácil para mim depois que eu entrei na universidade, e também foi um dos benefícios que eu ganhei exercendo o meu ofício de ator e estudando artes cênicas. Até porque, quem não sabe, para se tornar um ator de ofício, a gente trabalha muito a expressão vocal, a entonação, a prosódia. Eu já falei pra vocês em um dos vídeos aqui sobre técnica vocal. Então é mais ou menos isso. O ator ele precisa estar aberto a conhecer, compreender e refletir sobre os diferentes sotaques para poder atuar numa caracterização de personagem cada vez melhor. Mas e agora, e você? Me conta, qual é a sua relação com os sotaques do Brasil? Qual que é o sotaque que você mais gosta? E você, quando você percebeu que você tinha sotaque, porque você se deparou com alguém com um sotaque diferente do seu? Eu, pelo que eu me lembro, eu acho que desde quando eu era pequeno, que eu fui para uma cidade vizinha aqui no interior, eu já percebi que o sotaque era diferente. E eu acho que de alguma forma me encantou em algum momento e me despertou também para as diferenças sonoras entre todos os nós aqui brasileiros. Ah, também não posso me esquecer, as duas dicas que eu fiquei de dar pra vocês. Quem gosta mais sobre o assunto e quer conhecer mais também, fica aqui duas dicas: Preconceito Linguístico e A Língua de Eulália, ambos escritos por Marcos Bani. Até a próxima, fui!